minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje retomamos o tempo comum, o tempo onde a igreja usa os seus paramentos na cor verde, o tempo que significa essa atenção à palavra de Deus. O tempo comum, ele começa logo depois do ciclo do Natal. Ele é interrompido para vivermos a Quaresma e a Páscoa, e passadas as festas da Páscoa, nós retomamos o tempo comum. Por isso hoje já é o 10º domingo do tempo comum. Ele havia começado no início do ano, interrompido, repito, para a Quaresma e a Páscoa, e hoje retomado. É um tempo de sobriedade. Durante os outros tempos do ano, por exemplo, o tempo do Advento, nós meditamos algo específico da vida de Cristo, a sua primeira vinda, a sua vinda última no fim do mundo. Durante o tempo do Natal, o nascimento de Jesus. Durante a Quaresma, a preparação espiritual, um caminho que se faz até a Páscoa. A Páscoa, a ressurreição de Jesus. O tempo comum não celebramos algo específico. Celebramos, vivemos, meditamos tudo aquilo que Jesus disse e fez. O tempo comum é o tempo para ouvirmos os grandes discursos de Jesus. O tempo comum é o tempo para nos darmos conta de sua grandeza através dos seus milagres, através dos seus gestos. E hoje, nesse 10º domingo do tempo comum, do ano A da liturgia, nós estamos diante de um gesto e diante de uma palavra de Jesus. Qual é o gesto? O gesto é Jesus que chama um pecador para segui-lo. Nós ficaríamos escandalizados, assim como ficaram escandalizados os fariseus da época de Cristo. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Para nós, por mais que a gente não goste de pagar impostos, não é que nós consideramos um pecador quem trabalha na Receita Federal.
na época de Jesus era bem diferente. Os cobradores de impostos, eles eram odiados pelo povo de Deus. Eram odiados pelo povo de Deus porque eram considerados traidores do povo de Deus. Quem foi que deu a terra ao povo de Deus? Foi o próprio Deus. Deus tirou Israel do Egito e o trouxe para a Terra Santa. O trouxe para aquela terra onde corre leite e mel. E então o cobrador de impostos é aquele que diz: não, essa terra não é de vocês, essa terra é dos romanos. E eu me coloco do lado dos romanos e retiro de vocês um pagamento para que vocês permaneçam nesta terra. É por isso que o cobrador de imposto, na época de Cristo, era considerado um grande pecador. Não só um pecador contra o povo, mas contra o próprio Deus, que havia dado aquela terra. Então, o cobrador de impostos era considerado um pecador público. Era impedido de participar das celebrações no templo, era impedido de participar da sinagoga, era excluído da vida religiosa. E Jesus, exatamente para este homem, Jesus o chama. E qual é a atitude de Mateus? A atitude de Mateus é, em silêncio, levanta-se e segue a Jesus. Apesar daquele homem ser considerado por todos do seu tempo um grande pecador, o inimigo de Deus, quando Deus passa na sua vida e o chama, ele imediatamente levanta-se do seu pecado e vai seguir Jesus. Essa é, meus irmãos, uma atitude para todos nós. Nós, quando percebemos a passagem de Deus na nossa vida, nós imediatamente devemos nos levantar e seguir a Jesus. Mas, agora o segundo gesto e a segunda palavra de Jesus. Não bastou Jesus ter chamado um pecador. Jesus ainda vai para uma festa na casa de Mateus. Jesus, na festa na casa de Mateus, estão vários outros cobradores de impostos, vários outros pecadores, e interessante, estão também os inimigos de Jesus. Estão também aqueles que vão não para aproveitar a festa, mas vão para observar os gestos de Jesus, mas vão para estar atentos ao Senhor e assim poderem apresentar contra Jesus alguma queixa que retire Jesus do meio deles. E eles, quando veem Jesus comendo com os pecadores, eles perguntam: mas esse não é o Messias que vocês acreditam? Mas esse não é o Senhor que veio libertar Israel e ele está comendo com os pecadores? Eles tinham visto apenas o gesto externo. Eles não tinham compreendido que o Senhor, estando à mesa com os pecadores, estava ajudando aquelas pessoas a encontrá-lo. Estava dando a oportunidade àquelas pessoas, como dera a Mateus, de que também elas se levantassem e seguissem o Senhor. E então Jesus, percebendo a maldade daquelas pessoas, Jesus diz uma frase que há 2000 anos nos conforta e nos consola. Não são os sadios que precisam de médico. Eu vim chamar os pecadores. Eu vim chamar aqueles que estão distantes, porque não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E aqui, amados irmãos, nos encontramos todos nós. A igreja é este lugar, este hospital divino.
não feita para os sadios, não feita para os santos, mas feita para nós, pobres pecadores, que esperamos receber do Senhor a cura dos nossos pecados. Somente quem se considera pecador, somente quem se considera necessitado da graça de Deus, pode encontrar um lugar na igreja. A igreja não é para os perfeitos. Para os perfeitos é o céu, é a vida eterna. Mas para nós outros, pecadores e pequenos, é que Jesus deixou a sua igreja. Ele veio nos chamar doentes para nos tornar sadios. Tem uma história muito interessante de um bispo norte-americano que está em processo de canonização, o venerável Fulton Sheen. Ele um dia encontrou uma senhora que lhe disse: senhor bispo, eu tenho visto que na igreja tem muitas pessoas pecadoras. Isso me preocupa. O bispo sorriu e lhe disse: não se preocupe, tem lugar para mais um, pode vir. Essa é a atitude do evangelho de hoje. Às vezes a gente fica preocupado porque na igreja existem pecadores, a começar pelo padre, existem pessoas que não vivem completamente a lei de Deus. Não nos preocupemos, existe lugar para todos nós, pecadores, que nos aproximamos da mesa do Senhor, para que nos levantemos e sigamos o Senhor. Peçamos à Virgem Maria, nossa mãe, nossa rainha, a única que não tem pecado, que ela nos ajude a viver neste espírito que Jesus deixou na igreja, o espírito do arrependimento, o espírito do seguimento de Jesus, até que Ele complete a obra da salvação que iniciou no nosso batismo, até que Ele leve à plenitude, transformando este pedaço de barro que somos nós, na sua obra-prima. O céu é o lugar onde Deus expõe as suas obras-primas, e lá tem um lugar para cada um de nós. Eu não vim chamar os sadios, mas sim os pecadores. Amém. Creio em Deus Pai,